Pronto, aí começou a gravar, acho que já já ele volta. Dá um tempinho aqui enquanto o pessoal entra. Pronto. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Pronto, então eu vou dar alguns avisos. Houve só uma confusão que eu entendi que nós tínhamos de 2 a 3 encontros síncronos por semana. Mas, na verdade, nós temos 2 ou 3 encontros síncronos na disciplina. Então, ficou definido que os encontros síncronos eles acontecem nas segundas-feiras. Eu acredito que esse padrão de ter um encontro síncrono toda segunda vai seguir também para as outras disciplinas, né? Posso confirmar com o coordenador e avisar a vocês. Mas então nós temos um encontro por semana. E a ideia desse encontro é falar sobre o que nós vamos ver na semana e tirar dúvidas das semanas anteriores. Então, na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre as coisas da semana passada, dar alguns avisos, falar um pouco sobre o nosso assunto dessa semana e deixar o espaço para vocês tirarem dúvidas. Primeiro aviso que eu gostaria de dar, né? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Quando vocês conseguirem ver minha tela, vocês avisam. Vocês estão conseguindo ver minha tela já? Sim. Pronto. Sim. Então, eu vou mostrar aqui o AVA, certo? Vou entrar aqui no AVA. O primeiro aviso que eu gostaria de dar, vou deixar aqui já no papel de aluno, para ficar mais fácil, é que o cronograma de aulas ele foi atualizado. Então, aqui no cronograma eu já tenho esse nosso encontro e o nosso encontro da segunda da semana que vem. Eles vão usar o mesmo link, que na verdade agora nossas aulas vão ser nesse link, porque esse link me permite gravar. O link da nossa primeira aula não permitia. Eu tive que gravar do meu computador mesmo. Então, as aulas vão acontecer nesse link. Inclusive, depois da aula de hoje, eu vou estar atualizando esse cronograma com alguns horários na semana que eu vou ficar online para tirar dúvidas. 2 horas, mais ou menos, por dia. Eu vou dizer lá os dias que eu vou ficar. Vocês não são obrigados a entrar. Mas caso, estou com alguma dúvida, professor, preciso lhe perguntar alguma coisa. Entra lá no horário que der para você, você pergunta alguma coisa, tira a dúvida e pronto. É mais para melhorar a nossa interação. A segunda é que, nosso primeiro encontro síncrono, aqui na unidade 1, eu cheguei a falar sobre o fórum e disse que ia falar sobre as atividades, questionário, como fazer o upload de arquivo, tarefas sem upload de arquivo, e essa aula já está disponível aqui. Ó. Então, no nosso AVA, eu postei o link do nosso primeiro encontro. Então, nessa aula 1, nós temos os 3 grupos, que foi tudo gravado. Na aula 2, eu falo sobre como fazer atividades, sobre os questionários, eu respondo o questionário, respondo essa atividade de upload de arquivo, tarefa sem upload, faço tudo isso e ainda falo sobre o e-mail acadêmico, certo? Então, vocês podem até assistir essa aula para fazer a atividade. Como no curso nós temos essa ideia de ter um encontro somente por semana, então as aulas seguirão esse formato. Vocês têm que entrar sempre no AVA e ver se a aula já está lá e clicar na aula, assistir a aula e vir fazer a atividade. Já já eu falo um pouquinho mais sobre isso. Em relação a esses questionários da semana 1, eu falo aqui que nas tarefas para fazer o upload de arquivo, vocês podem submeter qualquer arquivo. Assim como na tarefa sem upload de arquivo, vocês podem escrever qualquer texto. Por quê? Essa atividade da semana 1, ela só serve, né, da unidade 1, para vocês praticarem. Então, façam upload de qualquer arquivo, escrevam qualquer texto. Por quê? A partir da unidade 2, que eu vou falar já já, e nas outras disciplinas, quando o professor solicitar alguns desses tipos de avaliação, vocês já vão ter o domínio. Vocês já fizeram aqui, já sabem como fazer. Inclusive, no questionário, eu falo lá que esse questionário ele tem uma questão errada de propósito, que é para vocês verem como é que a questão fica quando vocês erram, para vocês entenderem como é que o AVA funciona com a questão errada. E o questionário ele tem uma característica, que é o quê?
O professor pode definir quantas vezes vocês vão realizar, vocês vão tentar realizar esse questionário. Esse primeiro questionário, ele está com tentativas ilimitadas. Vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem. E o método de avaliação que eu escolhi é a nota mais alta. De todas que vocês fizerem, é a mais alta que fica. Porém, alguns professores, eles podem optar por fazer diferente. Eles podem optar por, não, você só tem uma única tentativa. Outros podem dizer, não, você tem 3 e a nota vai ser a média dessas 3. Ou então, você tem 2 e a maior vai ser a nota que vai ficar. Isso aqui vai ser de acordo com o professor, certo? Então, por isso que essa semana, quem realizar qualquer uma dessas atividades já vai ganhar a nota cheia dela. Eu não vou corrigir elas, né? Quem fez ganha a nota completa. É aqui tranquilo, pessoal? Não há dúvida não, né? Então, assistam essa aula e façam essas atividades. Eu deixei o prazo até o dia 6, até quinta-feira. Porém, para essa primeira semana, eu vou abrir, dar uma colher de chá, e mesmo depois do prazo, eu vou permitir que ainda façam. Porque essa aqui é para treinar, então eu prefiro deixar ela aberta para vocês treinarem quantas vezes vocês acharem necessário, certo? Em relação à unidade 2, que é a unidade que a gente vai começar agora, vocês, quando abrirem ela, ela vai estar desse jeito, né? Vai seguir aquele nosso formato, onde nós temos o material didático e a atividade avaliativa. Vocês não vão ver nenhuma atividade avaliativa. Por quê? Eu decidi liberar a atividade avaliativa somente depois da aula de hoje. Que é para não correr o risco de vocês irem lá, começar a fazer atividade antes de assistir a aula, responder alguma coisa errado, né? Aí acabou ficando com a nota baixa, não pode tentar de novo. Então, eu só vou liberar a atividade ao final da aula de hoje. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês que já estão as atividades lá. Nós já temos as atividades aqui da unidade 2. Elas vão ser 3 atividades. 2 delas são para fazer o upload de arquivo e uma é um questionário. Eu defini que esse questionário vocês vão ter 2 tentativas, então vocês podem fazer ele 2 vezes. E a nota mais alta vai ser a nota que vocês vão ficar, certo? Então esse questionário ele vai seguir esse formato. Eu espero que ninguém fique no exame final, mas o questionário do exame final ele só tem uma única tentativa. Então já vou deixar logo aqui, certo? Então vocês têm essas 3 atividades aqui. Por isso que antes de fazer essas atividades, eu aconselho a assistir o vídeo da unidade 1, onde eu mostro como essas atividades são feitas, que é a nossa aula 2, certo? Antes de falar da unidade 2, eu queria dar mais um aviso, é que todas as nossas aulas elas são gravadas e são disponibilizadas no AVA. Né? Então, a aula do nosso encontro vai estar no AVA. No final, eu vou pegar esse vídeo dessa aula e vou subir no AVA também. Porém, essas aulas que eu estou gravando, assim como todas, eu estou fazendo o upload delas no YouTube. Ó. Então, aqui tem todas as aulas do nosso curso, elas estão aqui no YouTube. A aula da ambientação, que foi aquele nosso encontro. A aula 2, que é essa como fazer as atividades no AVA. A aula da unidade 2, que é essa, que eu vou falar sobre ela hoje, que é sobre educação à distância. E a aula 4, né, a 3 e a 4, que é sobre o método Kanban e o Trello. Inclusive, eu consigo, através daqui, acompanhando como é que vocês estão indo, se vocês estão assistindo às aulas. Por exemplo, a aula 2 teve 141 visualizações. Essas 2 aulas realmente têm uma visualização baixa, porque eu estou falando delas agora, mas é importante que é para vocês sempre lembrarem de ter o costume de olhar o AVA. Porque no AVA o professor vai postando coisa nova, então sempre tem o costume de vir no AVA e ver se tem alguma aula nova, certo? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Não? Então, vamos seguir aqui. Na unidade 2, eu já coloquei aqui que é o link dessa nossa aula que a gente está tendo agora. Então, eu sempre coloco esse link. Ele já está lá no cronograma, mas eu gosto de repetir esse link aqui. Então, na unidade 3, eu vou repetir ele de novo. Ele já tem os slides do curso, que são aqueles mesmos da unidade 1, só repetir aqui, caso alguém não tenha baixado ainda. E
nesse slide, quando chega na parte da educação à distância, a nossa aula já está lá gravada. Então, vocês vão ter que assistir essa aula, né, e todas as outras. Eu vou falar hoje também um pouquinho sobre o método Kanban, que é um método que vai ajudar a gente a organizar os nossos horários, né, nossas tarefas, a participar do curso de uma maneira melhor. E, além do slide sobre o método Kanban, que eu vou falar já já, nós também já temos a aula sobre o método Kanban. Então, você já tem essa aula disponível no AVA. A educação ambiental, eu estou com material, mas a aula ainda não foi disponibilizada, vou estar disponibilizando de hoje para amanhã. Então, antes de liberar as atividades, eu preciso que vocês assistam as aulas para não cometerem nenhum engano, né? Começar a responder a atividade antes de ver a aula. Então, agora vamos falar um pouquinho aqui sobre a nossa educação à distância. Essa aula já está gravada, só que como o nosso curso é em educação à distância, eu achei melhor falar um pouco aqui sobre o que vai ter nessa aula, né? Levantar alguns pontos interessantes. Vou começar aqui a apresentação. O primeiro é que no nosso roteiro, a gente vai ver isso aí, então não tem muito o que falar aqui. O princípio que eu gosto de adotar quando eu vou aprender sobre um determinado assunto é responder essas 4 perguntas sobre o assunto. O que é, para que serve, como funciona e quais os tipos. Como assim? Se eu quero aprender sobre um determinado assunto, por exemplo, educação à distância, eu tento responder para mim essas 4 perguntas. O que é educação à distância? Para que serve a educação à distância? Como essa educação à distância funciona? E se existe mais de um tipo, quais são os tipos de educação à distância que existem? Então, sempre que vocês forem aprender sobre um assunto novo, essas 4 perguntas ajudam muito. E eu tento responder ela nas aulas, né? Então, só como título de apresentação, a educação à distância é uma modalidade de ensino-aprendizagem onde os estudantes e os professores, eles não estão necessariamente juntos fisicamente, eles estão separados, né? Mas eles podem estar conectados por diversas tecnologias. Então, apesar da gente achar até que a educação à distância hoje é aquela educação que a gente entra na internet e assiste a aula, a educação à distância ela começa muito antes disso. Inclusive, eu coloco na aula, eu vou falar sobre a origem, ela começou nos cursos com taquigrafia. Muito, muito antigamente, o pessoal começou a criar, através de você mandava uma carta dizendo que queria fazer um curso, a instituição mandava essa carta de volta para você com o material. Então, você tinha o aluno na sua casa, o professor em outro local, e essa interação se dava através de correspondência. Mais recentemente, aqui no Brasil, nós tivemos, por exemplo, o Telecurso 2000, onde o professor gravava aulas que passavam na televisão sobre diversos temas, como, por exemplo, marcenaria. E o aluno assistia essa aula, né, pela televisão e ia tentando fazer. Então, o que caracteriza a educação à distância, né, é essa educação onde os professores e os alunos não estão necessariamente juntos, né? Aqui eu vou falar um pouco do histórico da educação à distância. Como a educação à distância funciona, então a gente já sabe, você tem os professores criando os materiais e disponibilizando esses materiais para os alunos. Tudo isso já está na aula gravada lá do AVA, viu, pessoal? É só falando um pouquinho. E os alunos têm que acessar esse material, tirar dúvidas, estudar e responder às atividades. Hoje em dia, com o advento da internet e das tecnologias, essas aulas podem acontecer de forma síncrona ou não. Então, naqueles primeiros exemplos que eu falei de correspondência, televisão, rádio, né? Tinha um curso pelo rádio, o pessoal falando, você só escutava. Os encontros não eram síncronos, eram assíncronos, ou seja, primeiro o professor criava, depois o aluno assistia, né? No rádio ainda podia ser síncrono, mas não tinha interação, né? Porque você tinha que sintonizar no rádio na mesma hora que o professor estava falando. Hoje em dia nós temos essa possibilidade de encontro síncrono e com uma interação bem maior, que eu vou falar um pouco sobre isso, né? Então, e para que serve? A gente já sabe como funciona. Eu vou falar um pouco aqui das vantagens, apesar de já estar lá. Quais são as vantagens da educação à distância? Para que ela serve? A educação à distância ela tem o papel, ela serve também para democratizar o acesso à informação, né? Entre diversos outros pontos, que eu vou falar de alguns desses.
um dos primeiros pontos é a questão da flexibilidade. A gente viu que, apesar desses nossos encontros síncronos, as aulas já estão lá no Ava. E você pode assistir essa aula no momento que você achar oportuno. Ah, eu gosto de estudar à noite porque eu rendo melhor à noite, vou estudar à noite. Ah, mas eu trabalho de tarde e de manhã eu tenho tempo. Assiste de manhã. Ah, eu vou aqui vou fazer alguma coisa, sei lá, estou de folga hoje, vou assistir aqui enquanto eu estou sentado aqui na rede, né, deitado aqui na rede. Assiste nesse horário. Então, ela permite essa flexibilidade. E com essa flexibilidade, ela permite que você consiga conciliar estudo e trabalho, né? Um exemplo que eu dei dessa vantagem da educação à distância é um rapaz que mora no interior, por exemplo, e o sonho dele é trabalhar como programador, criar sites, aplicativos, sistemas de computação. E na cidade dele, ele não tem o curso de desenvolvimento de sistemas, por exemplo. Numa outra situação, sem a questão da educação à distância, esse rapaz teria que ter condições, ou a família dele, ou ele, de se mudar para uma cidade que tem o curso, né? Conseguir se manter lá, alugar uma casa, ficar na casa de parentes, se não, começar a trabalhar e pagar a sua estadia enquanto ele faz o curso, contando com a sorte que o curso que ele quer tem um horário diferente do horário que ele estuda, porque senão nem isso ele iria conseguir. E com a educação à distância, esse rapaz consegue de casa, com computador, né, com internet, fazer o curso que ele quer sem precisar necessariamente se mudar para a cidade, né, onde esse curso está localizado. É uma das vantagens. Ela serve para isso também, ela democratiza. É tanto que nós temos vários cursos em educação à distância hoje, o que gera até um problema, que é o que eu vou falar aqui no próximo slide, né? Que é a questão da inclusão digital. Você tem recursos variados, já que você tem internet na sua mão. Você tem uma variedade de diferentes professores. Você tem professores muito bons que, numa situação presencial, poderiam não trabalhar juntos. Mas na hora que está na educação à distância, o cara é muito especialista em uma área e resolveu dar esse curso. Outro que também trabalha em outro estado e é especialista em uma área também que está dentro da grade do curso, eles se juntam e dão esse curso. Então você tem essa possibilidade de ter pessoas muito boas trabalhando em conjunto, que se fosse no presencial não seria possível porque cada uma mora num local diferente, né? Acontece também da diminuição dos custos, porque quando você tem um curso presencial, você demanda que você tenha uma infraestrutura com salas, com carteiras, quadro, projetor, pagar internet, pagar energia, engenheiro para liberar o local, segurança no trabalho. E então acaba que muitas vezes o curso de educação à distância são mais baratos, porque o que você precisa? De um servidor bom, para que tenha o curso lá, os alunos entrem, os professores, né, os tutores, mas no geral é um custo mais baixo, né? E na questão da aprendizagem, tem essa vantagem também. Que ela pode ser meio que uma vantagem e uma desvantagem, a gente vai falar, né? Porque ela aumenta muito a sua autonomia. O curso à distância, né, a educação à distância, ela lhe obriga, vamos dizer assim, a trabalhar a sua autonomia, a sua disciplina, para você estudar, para você ler. Você tem que organizar o seu tempo, diferente da educação presencial, onde você tem o horário da aula, você já vai para a faculdade, você já sabe que aquele horário é destinado somente para a aula, porque você tem que estar lá. Na educação à distância, não. Você pode organizar o seu tempo, porém, você tem que ter disciplina para conseguir organizar o seu tempo de uma maneira boa, né? Então, aí a gente entra em algumas das desvantagens da educação à distância. A primeira é a motivação extra, né? Exatamente porque você necessita de uma maior disciplina, de um maior controle para você não desistir. Você tem uma menor interação, você está na sua sala de aula, você consegue olhar para o lado, falar com o colega, tirar uma dúvida. Ah, não sei como faz isso, você entendeu? O aluno, não, faz desse jeito. Tá com a dúvida, levanta a mão, o professor já responde ali mesmo. Com o advento da internet, essa interação melhorou, porque a gente consegue se comunicar praticamente de maneira simultânea. Então, aqui nessa aula, se vocês estiverem com dúvida, vocês podem abrir o microfone e perguntar e eu vou responder na hora. Mas em alguns modelos de educação à distância, como a nossa aula lá, que tem aulas assíncronas, naquele momento você não vai conseguir estar tirando dúvida, a aula está lá. Mas se você tiver com a dúvida, você vai ter que guardar, né, vai ter que anotar ela e entrar em contato comigo, com o tutor, para conseguir sanar essa dúvida. Então a interação fica um pouco prejudicada, né? Você tem a dependência da tecnologia, né? Você tem que ter uma internet, um computador que suporte aquilo que você está fazendo. E aí entra dois pontos bem
bem polêmicos, né? Que a gente teve até uma discussão no primeiro grupo de hoje, uma discussão muito boa, né? Eles trouxeram um ponto legal. O primeiro é a questão das aulas práticas, que você tem uma maior dificuldade em ter aulas práticas. Então, cursos que têm uma característica muito prática, né? Tem esse perfil, eles normalmente não se encaixam bem na educação à distância. Por exemplo, foi dado um médico formado com educação à distância, ele precisa operar, ele precisa treinar, praticar. Um mecânico, que o cara tá lá, tem que abrir um motor, tem que abrir um diferencial, uma caixa de marcha. Ele às vezes não tem um motor em casa para testar. Então, quando você tem o curso presencial, nós temos laboratórios com carros, com motores, com peças que vocês podem mexer. Então, acaba que cursos com essa característica presencial, não se encaixam tão bem assim na educação à distância. E aí o ponto que o primeiro grupo levantou é que saiu uma nova medida que os cursos de licenciatura, eles têm 2 anos para se adequarem, que a partir de agora eles têm que ter 50% da sua carga horária presencial. Né? É um ponto negativo, sim, porque muitas vezes o pessoal só consegue fazer o curso porque ele é no formato EAD. Porém, uma coisa que já existe é que mesmo nos cursos de licenciatura, o estágio tem que ser presencial, né? Porque você vai estar trabalhando como professor, você vai estar lidando com pessoas, você vai estar interagindo com alunos, com crianças, com adultos. Então, essa necessidade do presencial, ela ainda existe em determinadas situações, né? E é o nosso papel, vocês como alunos de pós, né, como participantes de curso EAD, de tentar melhorar o máximo possível como é que se dá essa prática da educação à distância, né? Então, esse é um ponto discutido que eu achei bem legal. E o outro que acontece muito, eu já vi, vou dar até o meu relato, é a questão do preconceito, né? Existem algumas instituições que elas têm preconceito com quem vem da educação à distância. Não só instituições de ensino, mas também de trabalho. Né? Eu já vi de você querer contratar uma pessoa e ter a pessoa que está contratando dizer, mas o cara fez o curso à distância, será que ele aprendeu mesmo? Né? No curso à distância é de qualquer jeito. E esse preconceito também vem muito do que a gente falou da questão de existir vários cursos em educação à distância, no formato de EAD hoje em dia, né? Perdão. Porque acaba que tem muitos cursos de uma grande qualidade, os cursos das instituições públicas em educação à distância são muito bons. Tem faculdades privadas da educação à distância conhecidas, que têm cursos muito bons, só que tem gente que acaba abrindo qualquer curso para ganhar dinheiro e não tem uma qualidade muito boa. Isso acaba reforçando esse preconceito, né? E aí nós, como estudantes e professores, e que somos adeptos, que fazemos uso da educação à distância, a gente tem esse papel de melhorar, de diminuir esse preconceito, né? Mostrando que nós somos sim bons profissionais e que é possível sim, dentro das suas limitações. E um ponto que eu observei é que esse preconceito ele acontece mais quando você tem nos níveis iniciais da educação, vamos dizer assim. Você fez um curso técnico, uma graduação, e aí você apresentou essa graduação que foi em AD, normalmente o pessoal tem mais preconceito. Na nossa situação atual, como de pós-graduação, esse preconceito diminui. E por que ele diminui? O nosso papel como estudante de pós-graduação, você já tem uma autonomia muito grande. O que é demandado de um estudante de pós-graduação? Que ele consiga pesquisar sozinho, que ele consiga ir atrás de arquivos, que ele consiga produzir os seus textos, que ele consiga pegar um artigo, entender um conceito novo e a partir dali fazer a pesquisa dele. Né? Isso uma característica muito comum da pós-graduação. Né? Você meio que você tem autonomia suficiente para trabalhar. E isso acaba casando muito bem com o formato da educação à distância. Então, esse preconceito ele existe muito pouco quando se fala de pós-graduações à distância. Então, você fazer uma especialização, né, uma pós-lato sensu ou uma pós-stricto sensu, como mestrado, doutorado, esse preconceito diminui muito. Exatamente pelo do, do, da prática, né, educativa, né, nesses formatos, muitas vezes, não sempre, lógico, casarem com o formato da educação à distância. Se alguém fez um comentário aqui. A Nila levantou a mão. Pode falar. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Acho que durante a oportunidade de me apresentar, sou Nila Madureira, sou pedagoga, sou mestre em educação, e aí
você tocou nessa questão do preconceito, né? Sim. E essa questão do ensino à distância é uma das nossas pautas, porque eu sou da linha de formação de professores, formação inicial e continuada de professores. E apenas a título de contribuição, foi interessante quando você fez essa comparação, nos níveis mais básicos, o preconceito é maior, nos níveis mais elevados, né, de percurso formativo, tende a diminuir. Na realidade, né, nós que somos de formação de professores, que estudamos essa linha, a gente tem uma certa, não é resistência, mas uma certa cautela e cuidado em relação à questão do ensino à distância, não para todos os níveis, Sim, sim. entendeu? Mas sim, por exemplo, para os níveis básicos ou para a formação inicial, em que é necessário, né, ter essa formação justamente para alcançar esse nível de autonomia necessário, a gente tem uma certa ressalva, entendeu? A gente tem uma certa ressalva. Além de que, né, quando se pensou no ensino à distância, na democratização, no acesso, dessa formação que pudesse alcançar o maior número possível de pessoas, pensou-se no alcance, mas não se definiu, por exemplo, o parâmetro, por exemplo, de controle de qualidade, Sim, não se pensou, né, na questão dos pré-requisitos, não se pensou em categorias que são extremamente importantes, determinadas formações, né, de consolidação, de formação teórica, né, de fundamentação teórica, que é tão importante, por exemplo, para determinadas formações, aliás, para todos, mas, por exemplo, sim, a formação de professores, não tem como a gente dispensar, né, essa formação consolidada. E aí, o que aconteceu? Abriu-se, né, de forma a não delimitar e deixou isso de maneira muito aberta, abrangente, e não se criou. Eu defendo, assim como você falou, existem sim cursos muito bons. Cursos, sim. por exemplo, com o nosso quadro, porque eu sou professora BTT, eu sou do IFPA, do Campus Bragança, aqui no Pará. E aí, os nossos quadros, eu sei que nós somos suspeitos para defender, né, a Sim, nossa sim. função, mas nós temos consciência do quadro de formação que a gente tem de professores, de profissionais que estão à frente de cursos como o de vocês, que vocês estão ofertando em Roraima. Nós estamos ofertando aqui também, nós temos proposição de 3 cursos, 2 cursos de curta duração, que nós estamos fazendo agora em nível de extensão, e vamos ofertar 3 cursos na modalidade à distância, uma graduação, e uma especialização, e mais, eu não me lembro agora, não me recordo qual que eu estou envolvida. E aí a gente vê o engajamento, a gente vê o envolvimento, mas isso, infelizmente, não é uma realidade de todas as instituições, Sim, de ter sim. esse quadro qualificado de pessoas. Então, realmente, né, as ressalvas, mas a gente defende, por exemplo, formação inicial deveria ser uma formação Então, presencial. vários pesquisadores defendem isso, né? Nós temos aí Paulo Freire, Piaget, Vygotsky, que o meio ele faz parte da questão da construção do conhecimento, né? Não seriam só o conhecimento em si, mas até o meio que a pessoa está inserida. E eu acho legal essa discussão, eu gosto de trazer, porque no meu caso eu sou licenciado em informática, né? Eu sou formado para dar aula de informática, vamos dizer assim. No mestrado eu saí um pouco. E durante o meu curso nós tivemos a briga de ter que defender a importância da existência dele. Muita gente defende que a licenciatura, não, a licenciatura não precisa ter um licenciado, não. Pega um cara em informática, dá um curso para ele para dar suporte lá, como se não existisse bem a necessidade do curso. E eu acho que essa é uma Uhum. discussão muito boa, porque nós estamos no papel de pós-graduação. E quem leva a pesquisa, quem leva a discussão, somos nós da pós-graduação. Então, achei Uhum. interessante levantar esse ponto, que até vocês mesmos, nós mesmos como alunos, teremos essa capacidade no futuro de debater até melhorar como essa educação funciona, né? Sim, Eu acho isso bem sim. interessante. Mas aí eu Mas, acho que esse preconceito ele se deu mediante essa sim, questão sim. aqui, né, dessa mudança de uma modalidade ou outra sem ter estabelecido os critérios, né, Para, mínimos possíveis, né, os isso vai parâmetros. acontecer, vai mudar aos poucos, até porque é uma coisa bem nova, né? Então, assim, ela, na verdade, a educação à distância existe há muito tempo, só que ela se popularizou de forma mais recente, principalmente na pandemia. Então, é normal que ao longo dos anos agora vão acontecendo mudanças para tentar delimitar isso, né? Dar esses parâmetros que deviam
ter sido definidos no começo. Mas eu acho um ponto bem legal para a gente discutir aqui, né? Sim. Mais alguém quer fazer algum comentário? Então, muito obrigado pelo seu comentário. Bom saber que temos você aqui no curso, né? Encaixa bem com o que a gente está fazendo. E aí, essas são algumas das desvantagens. Tudo isso vai estar lá na aula, só que eu falei também aqui, eu queria levantar um ponto importante, que são os papéis na educação à distância. Eu queria levantar esse ponto porque, diferente da educação presencial, nós temos o papel do professor e do aluno. Às vezes temos um tutor na educação presencial, que às vezes é um pupilo do professor que está aprendendo, né? Só que na educação à distância, o papel do tutor é de extrema importância. Então, agradecer aos nossos tutores aqui. Por quê? Porque às vezes nós não temos mais um professor com uma turma, às vezes, de 30, 40, 50 alunos. Temos professores com turmas de 100, 200, 300, às vezes 400 alunos, às vezes nem conta. O professor grava a aula e o pessoal vai se inscrevendo. E o tutor é quem vai fazer esse contato entre o professor, que sou eu que estou criando a disciplina, estou analisando, e o aluno, né? Porque fica muito difícil para mim, como professor, atender às vezes 200, 300 pessoas. E quem faz esse cuidado, esse acompanhamento de perto é o tutor. Então, na educação à distância, o tutor tem esse papel de extrema importância. Então, valorizem os tutores de vocês, viu, pessoal? E aí, dentro também desse conteúdo que vai estar lá, eu falo das TICs, né? Aqui eu estou falando um pouco mais rápido porque essa aula já está gravada. E como o nosso curso é em educação à distância, eu acho importante a gente falar esses temas, né? As TICs, que o pessoal tanto fala, que vai entrar no próximo assunto, né, que está lá na aula, que são as tecnologias da informação e da comunicação. Essas tecnologias, elas existem não só para a área educacional. Elas são qualquer tecnologias que permitem o compartilhamento de informação e a comunicação entre pessoas. E essas TICs, elas estão sendo utilizadas em diversas áreas, como para melhorar o fluxo de trabalho, para melhorar na área educacional, não só para você aprender no processo de ensino-aprendizagem, como também no gerenciamento escolar. Então, as tecnologias, elas vêm sendo usadas no advento delas para melhorar o nosso cotidiano. E as TICs, elas foram muito, muito potencializadas com a internet, né? Exatamente pela internet, nos permitir essa comunicação, vamos dizer assim, mais instantânea, né? No lugar das cartas que demoravam, a televisão que alguém tinha que gravar, botar no ar, uma infraestrutura gigante. Com a tecnologia, com a internet, a gente consegue criar um e-mail, mandar um e-mail aqui, a pessoa recebe basicamente na mesma hora. Nós abrimos aqui uma conversa no WhatsApp, eu mando a mensagem na mesma hora, a pessoa visualiza. Então, quando a gente fala de educação à distância, a gente sempre fala educação à distância e as TICs. As TICs nada mais são do que essas tecnologias da informação e da comunicação. E aí, dentro dessas TICs, que eu falei na primeira aula, que eu tinha a ideia de passar para vocês ferramentas que ajudassem vocês no gerenciamento, né, de tarefas, do dia a dia. E eu falei também que eu ia falar sobre o método Kanban. Nós temos lá também, vai estar aqui no AVA, no módulo 2, a aula sobre o método Kanban e o Trello, onde eu explico tudo isso com mais detalhes. Mas aqui, rapidinho, que eu queria apresentar, o método Kanban, ele basicamente é um quadro, que é esse quadro aqui, onde você divide as suas tarefas em 3 colunas. As colunas do que você tem para fazer, as colunas do que você está fazendo, ou em progress, né, em progresso, e as colunas do feito, do que já está pronto. Esses quadros, essas colunas, elas podem mudar. E aí, quando eu apresento o Trello, eu apresento essa ferramenta aqui, que ela permite, inclusive lá na aula eu mostro, eu criei essa conta na aula, né? Eu criei essa conta enquanto eu gravava a aula, que é para vocês verem o processo de como criar a conta, né? Você consegue criar esses quadros do sistema Kanban de forma online. E o legal é que esses quadros eles podem ser compartilhados. Eu mostro lá que você consegue compartilhar esse quadro e várias pessoas trabalhar no mesmo sistema Kanban juntos. Então, eu usava muito isso em empresa. Eu tinha que fazer um software, o chefe vinha aqui, o gerente colocava todas as tarefas que tinha que fazer, quanto tempo levaria cada uma. E aí, eu vou fazer essa, eu trago essa tarefa aqui para mim. Eu digo que ela é minha e digo que ela está fazendo. Eu vou explicar aqui um pouco. E esses cartões que a gente divide, lá no vídeo eu explico que você coloca as tarefas, você divide o grande problema em tarefas menores, que você consegue realizar num determinado tempo, e você cria cartões para você saber o que você tem que fazer. E esses cartões, eles têm diversas configurações. Como, por exemplo, aqui, esse aqui eu coloquei uma data de entrega.
e eu coloquei uma etiqueta vermelha, por exemplo, para dizer que é urgente. Você pode ter uma etiqueta azul para dizer que não tem tanta pressa. Você pode descrever o que você tem que fazer nessa tarefa. Você pode criar checkpoints para saber o que você já fez e o que falta fazer para completar essa tarefa. Você pode adicionar arquivos como anexo. Você pode fazer comentários, né? E aí como funciona, né? Falando aqui por cima que já está lá na aula. Peguei essa tarefa do que eu tinha aqui para fazer, disse, não, agora eu estou fazendo isso. Eu venho e trago ela aqui para em andamento. Porque agora eu sei que ela não está mais para fazer, eu já estou trabalhando nela. E digamos que você esteja fazendo o seu TCC, tem um TCC em dupla e o professor quer ajudar vocês. Digamos que está todo mundo nesse grupo. Ele pode dizer, ó, vou criar o resumo. E aí ele vai saber que quem está criando o resumo sou eu, Danilo. Porque na hora que tem mais de uma pessoa aqui, o Trello mostra quem está com cada cartão. E aí eu terminei meu resumo, eu poderia colocar em concluído. Aí eu coloquei esse quadro aqui, eu explico lá no vídeo, que existem diversas configurações desse sistema. Onde eu trabalhava, nós tínhamos essa coluna de revisão, né, em revisão em análise, onde uma pessoa é responsável por analisar se aquilo que você disse que está pronto mesmo. Então, digamos que você está trabalhando aí com o seu professor, né? Você terminou o resumo, o professor vem aqui em revisão, olha seu resumo, vai lá no texto, você pode colocar o seu texto aqui, e você terminou e está ok. Não, realmente está bom. Aí o professor tira daqui de revisão e coloca em concluído. Então, você já tem uma ideia de fluxo de trabalho. Ah, mas digamos que não, você terminou, mas estava com erro ortográfico. Aí o professor diz, ó, não está mais em revisão, vou voltar aqui para o andamento e coloca um comentáriozinho aqui, ó, corrigir erros de português. Aí você tem um fluxo, ah, não, agora está certo. Você manda para cá, ele corrige e conclui. Então, essa é uma ferramenta que eu acho muito útil. Na verdade, eu usei isso aqui trabalhando de programador, no mercado. E eu uso ela também quando eu tenho que fazer o meu TCC, é porque esse aqui é o meu da escola. Mas no meu Trello pessoal, meu pessoal, eu tenho um quadro só para fazer minha dissertação. Eu colocava lá o que faltava, tinha que gerar uma imagem, tinha que fazer o abstract. Aliás, eu fiz o meu inglês, né? Fiz inglês, tinha que corrigir o inglês do texto, tinha que ver se as imagens estavam no tamanho certo. E para mim não me perder, eu criava vários cartõezinhos de tudo que eu tinha que fazer. Aí, em vez de eu ficar doido sem saber para onde ir, eu parava, não, hoje eu vou fazer o quê? Não, hoje eu vou ver as imagens. Eu pegava os cartãozinhos da imagem, arrastava para casa. Não, agora eu vou olhar a imagem. A imagem está boa, tudo certo, está concluído. Então, eu já livrava isso da minha mente e me focava em outra tarefa do que eu tinha a fazer. Então, essa é uma ferramenta que eu acho muito válida, não só para o contexto da educação à distância, mas para a vida como um todo. Né? O sistema Kanban ele é amplamente usado aí no mundo. E a outra ferramenta que eu mostro lá na aula é que a gente pode usar o próprio Google Agenda. Aqui eu fiz o Google do e-mail institucional, mas vocês podem fazer no e-mail pessoal. E muita gente pega no domingo uma horinha e organiza todas as tarefas que ele tem que fazer de segunda a sexta. Então, eu tenho aula aqui de 6 às 7. Eu coloquei aqui o cardzinho lembrando que eu tenho que fazer a aula. E eu mostro também que ele tem a opção de gerar notificações. Então, 10 minutos antes me lembre da aula. Mas eu quero estudar na quinta-feira, de 1 da tarde até as 3. Aqui, coloco aqui de 1 da tarde até as 3 da tarde. Eu posso colocar que eu tenho que estudar. Estudar para a prova de não sei quem, né? Estudar para a prova X. Né? Aí eu posso colocar aqui, eu tenho a opção de mudar a cor, se eu quiser uma cor diferente, uma notificação, me avise aqui 5 minutinhos antes. Salvei. Então, visualmente, quando eu for no meu celular, no meu Google Agenda do celular, eu vou conseguir ver visualmente quanto tempo aquela tarefa vai me exigir, né? Eu posso conciliar essa tarefa com outra, então eu posso mexer, não, depois dessa é que eu vou fazer isso. Mas eu não quero começar igual, então eu vou dar aqui meia horinha, né? E você consegue visualmente organizar a sua semana, né? Então, a ideia de apresentar a semana, a nossa unidade 2 é essa, certo? Tudo isso que eu falei rapidinho, porque essas aulas já estão aqui, né? A aula sobre educação à distância está aqui na aula 3 e a aula sobre o método Kanban está aqui na aula 4. Né? Mas eu queria apresentar um pouco essa ferramenta para vocês. Então, a ideia da nossa aula de hoje era essa, né? Então, na segunda vai ser do mesmo jeito, eu vou falar um pouco sobre a unidade 3, né, das atividades, tirar as dúvidas da semana passada. E aí nós finalizamos a nossa disciplina. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, vocês podem ficar à vontade. Assim que essa aula terminar, eu vou solicitar
a gravação, e essa gravação dessas aulas eu vou colocar aqui no YouTube também, viu? Então, todas as nossas aulas eu vou colocar aqui no YouTube. Acho que alguém está perguntando aqui sobre o link do Polo de São Luís. Eu acho que a tutora já colocou aqui no chat, viu? Você pode olhar aqui no chat que já tem o link. Se eu não me engano, quando a gente salva essa aula aqui, está gravada direto pelo Meet, ele grava também uma transcrição desse chat. Se ele gravar, eu mando para o tutor. Então, a ideia da nossa aula de hoje era essa, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade. Quem não tiver dúvida também já está liberado. E assim que eu pegar a aula que eu conseguir baixar, eu faço o upload dela no Ava e no YouTube, né? Que é para todo mundo que não conseguiu assistir conseguir acompanhar o conteúdo. Então, quem não tiver dúvida, fique à vontade. Uma boa noite a todos. Obrigado, tutora, pela participação. Eu vou finalizar a gravação aqui, já que o pessoal já está saindo, mas quem tiver dúvida pode falar. Viu? Boa noite, Cássio.